Oi, esse é o lado esquerdo do trem, eu sou a Vanessa, eu tô de volta. Antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo e compartilhar, deixar um comentário com sugestões para os próximos vídeos e se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar conteúdo novo aqui no canal. A gente vai conversar um pouco sobre quais motivações que podem ter levado a candidatura do Jair Bolsonaro ter surtido efeito a levá-lo à presidência da República. A gente tem os aspectos principais que formaram o antipetismo, né, que seriam a investigação do mensalão e da investigação da Petrobras, né, da corrupção atrás da Petrobras. As denúncias que revelaram o escândalo do mensalão começaram em 14 de maio de 2005, quando o Veja anunciou no alto da capa a descoberta de um vídeo que mostrava um diretor dos Correios, Maurício Marinho, recebendo propina. De lá para cá, o mensalão foi tema de mais 29 capas de Veja. Que foram fatores principais para que houvessem um surgimento do antipetismo, apesar de ter outros partidos envolvidos, mas como o PT era o partido que estava, né, o Lula era o presidente do Brasil na época, era o partido com maior visibilidade, então houve um foco maior, né, da população em cima do PT. Como a devassa do grande assalto à Petrobras se tem concentrado na ala do PMDB, os destaques do PT fingem esquecer que é Lula, o criador e chefe supremo do bloco do Petrolão. Quando o Lula era questionado dessas corrupções, ele falava que ele não sabia, que ele não tinha tomado conhecimento junto com a população através das investigações, começou a surgir uma desconfiança, né, com o que ele falava e em cima do partido. Quero dizer a vocês, com toda franqueza, eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Por ser o primeiro mandatário da nação, tenho o dever de zelar pelo Estado de Direito. Então começou a surgir o antipetismo. Lembrem-se disso, beleza? Aí a gente vem pro nosso foco principal. 2013, com as manifestações de julho, que elas se basearam principalmente na Primavera Árabe e nos protestos turcos, né, para haver a mobilização no país. Começou inicialmente com o aumento da passagem, né, que aqui em São Paulo, que estava aumentando de R$ 3,00 para R$ 3,20. Importante a gente lembrar que no início, né, com o movimento Passe Livre, todo momento eles estavam falando que não eram apenas pelos 20 centavos. O país parou. Centenas de milhares de pessoas protestando foram às ruas em diversos estados. São Paulo, Minas Gerais. Mais de 20 mil pessoas ocuparam as ruas de BH nesta segunda-feira. O motivo era a continuação do segundo dia de protestos pela redução da tarifa no transporte, para o direito do estudante ao passe livre e as críticas ao dinheiro investido na Copa. Em Brasília, os manifestantes se reuniram em frente ao Museu da República e caminharam em direção ao Congresso Nacional pelo eixo monumental. Todas as faixas da avenida chegaram a ser interditadas. As reivindicações são diversas, entre elas a PEC 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público e está em tramitação na Câmara. Alguns manifestantes invadiram o espelho d'água e molharam os policiais. Em outro momento, eles conseguiram invadir a marquise do Congresso. Após negociação, o grupo deixou o local descendo a rampa do palácio. A Polícia Militar estimou em mais de 5 mil o número de participantes da manifestação em Brasília. Como era um movimento auto-organizado e horizontal, né, não houve muita organização de pautas. Então sempre surgiu uma pauta nova. Era a pauta da passagem, e aí surgia a pauta da saúde, a pauta da educação. Sempre teve várias pautas juntos dentro do mesmo protesto. Tanto que você perguntava para um, para o outro por que estava ali, e cada um te dava uma resposta diferente das suas motivações. E foi um momento muito importante para a nossa história. Afinal, foi um momento de manifestações que mobilizou a maior quantidade de pessoas desde de Collor, né? Desde o impeachment do Collor. Outra coisa que é muito importante é que, como era o movimento Passe Livre, ele era horizontal, ele não havia lideranças. Então dificultou muito
você identificar os organismos desses protestos, né? A forma que era feito esse protesto, o porquê desse protesto, como se organizava, né? E até hoje deixa muitas lacunas do porquê isso aconteceu. Porque inicialmente ele inicia por conta do aumento da passagem, só que há uma explosão no dia 13 de junho por causa da violência policial. E após isso, muitas das pessoas que não estavam se mobilizando passam a se organizar nesses protestos. E depois disso a gente tem uma mobilização de mais de mais de 1 milhão de pessoas, né, nesses protestos. Mais de 1 milhão de pessoas vão à rua para protestar com várias pautas diferentes. E muitas pessoas com movimentos totalmente diferentes. Por exemplo, nós tínhamos pessoas de partidos, nós tínhamos pessoas black blocs, nós tínhamos anarquistas, nós tínhamos movimento punk, nós tínhamos pessoas partidárias, nós tínhamos pessoas nacionalistas. Eram pessoas que hoje em dia nós não conseguimos imaginar que estavam todas juntas por uma única causa, no mesmo ambiente, lutando por melhorias. Foi um marco para a nossa história. Após isso, nós temos o movimento de 2014. A gente teve os movimentos do panelaço, né, que toda vez que a atual presidente na época, Dilma Rousseff, se colocava para fazer qualquer pronunciamento na televisão, as pessoas iam para as janelas dos seus condomínios para bater panelas e pedir que ela fosse retirada, né, que ela estava destruindo a nossa sociedade. Brasileiras e brasileiros, o Brasil vive momentos que serão decisivos para o nosso futuro. No próximo domingo, teremos uma oportunidade de reafirmar mais uma vez. Então, em 2015, nós temos o impeachment dela. Desde esse momento, a figura do Jair Bolsonaro começou a ser construída. Ele começou a surgir como outsider da política, né, como uma proposta, né, de um novo político, apesar dele estar no governo há 27 anos, na época, né? Ele surge como uma piada no CQC, que era um programa da Band. E aqui no Congresso Nacional, qual será a opinião dos parlamentares sobre essa nova declaração do Papa? Vamos ver. Não, um pouco equivocado, deputado, porque aí a gente classifica um grupo de risco, não era melhor liberar para todo mundo? Acho válido, tudo bem, mas... Então o dinheiro público vai para quem tem câncer, para quem tem tuberculose, para quem tem AIDS, a pessoa que foi culpada por pegar, ela que se vira. Concordo contigo. Se for na sacanagem... Eu não acho isso, eu tô reproduzindo o que o senhor falou. É isso mesmo. Se não se cuidou... Problema dele. Só que ele já está se construindo nos micros ambientes políticos que havia um vácuo político da direita, né? Então ele começa a se construir como proposta para a presidência. Eu não sei se ele já pensava enquanto proposta para uma candidatura de presidência, mas ele já se constrói como futuro candidato à presidência, nesses microambientes, né, de direita, de extrema direita. Então a gente vem com o ambiente dos panelaços, com as manifestações pedindo impeachment, pedindo a volta da intervenção militar, com os protestos do Nós Não Vamos Pagar o Pato, da Fiesp, que também vem ao longo do Brasil inteiro, que separa toda essa população que estava junto em 2013, né? Em 2014, 2015, rompe totalmente. Ao meu ver, eles eram inimigos e não estavam vendo que eram inimigos, né? Estavam por um bem comum, né? E quando eles percebem, opa, nós somos diferentes, nós queremos coisas diferentes, então vamos nos separar aqui porque nós não estamos nos adequando. Então surgem dois espaços, dois aspectos de manifestações diferentes. As manifestações de esquerda para Dilma e as manifestações de direita pedindo pelo impeachment dela. Aí vem o impeachment dela, vem todo o processo de Dilma está envolvida com corrupção, está envolvida com pedaladas fiscais. Vamos ver o que acontece, né? Porque Dilma não pode continuar nessa posição. Ela é corrupta. Nós estamos de saco cheio desse Congresso corrupto, não queremos mais uma política corrupta. O PT
chegar até a arrepiar, entendeu? É o PT. Se não fosse o PT. Sempre foi o PT. A principal bandeira é o impeachment de Dilma Rousseff. O que houve? Foram os skatistas que invadiram PSOL, PCdoB, PT. Não, isso aqui é um evento que ocorre todo ano, que é um encontro de todo mundo que anda de longboard. Entendeu? Mas a polícia achou que vocês iam arrumar confusão. Achou que era confusão, o cara já chegou dando tiro de borracha ali. Então começa um ambiente de vamos pedir por eleições gerais já. Quando começa esse processo de vamos pedir por eleições gerais já, né? E nós temos um reaproximamento dessas parcelas de direita, de extrema direita, e algumas parcelas de extrema esquerda. Por exemplo, o PSTU também pedia por eleições gerais já. Então nós tínhamos extremas esquerdas e o pessoal da direita e extrema direita pedindo por eleições gerais. O que o pessoal da esquerda não entendia como sendo algo necessário. Que se não houvesse conscientização de classe, você não ia fazer diferença alguma. Por quê? Porque se o eleitorado não compreende aquilo como sendo, vamos dizer assim, se eu não entendo que César é corrupto, então eu vou continuar elegendo César porque César, ele vem na minha casa em toda época de eleição. Então César continuaria sendo eleito, continuaria a mesma coisa. Há uma necessidade de você construir uma ressignificação de classe na população para que a população vote com consciência, né, para que não aconteça a mesma coisa. E ao mesmo tempo, existe todo um vácuo político que vai se aumentando da extrema direita, e quando isso é percebido, já não dá mais para você voltar, porque ele já tá num tamanho tão grande que você já não consegue mais fazer nada. A gente tem manifestações de neonazistas no Brasil, o que é muito, muito controverso. Além dos neonazistas, nós temos pró-armas aparecendo, nós temos justiceiros aparecendo. A população começa a querer... Não, nós precisamos de uma coisa que atenda às nossas necessidades e que não seja petista, porque petistas, pelo amor de Deus, nós não merecemos mais. Mesmo que seja aquela família que só saiu da miséria por causa do Bolsa Família, que o filho só entrou na universidade por causa do ProUni e do FIES, sabe? São famílias que não querem ver o PT pintado de ouro nunca mais na sua frente. Então elas começam a procurar uma outra possibilidade. E ao mesmo tempo, lá no cantinho tem uma pessoa que se fortaleceu, né, baseado num discurso de ódio, baseado num discurso de nós precisamos armar as nossas famílias, nós precisamos se autodefender, porque a polícia não está fazendo isso por nós, nós precisamos nos defender contra o PT, porque o PT está destruindo o nosso país, nós precisamos derrubar a Dilma, porque a Dilma está destruindo o nosso país, a Dilma é corrupta, né? Nós precisamos de uma alternativa que não está envolvida com política. Mesmo que ele estivesse envolvido com política há mais de 20 anos, a população começa a se apoiar nele. E ele tem um discurso que é muito, muito particularmente parecido com boa parte da nossa população. Então ele se fortalece a cada dia, a cada dia, a cada dia. E aí o Lula é preso. O ex-presidente Lula deixou o Sindicato dos Metalúrgicos sábado pela manhã. Do lado de fora, participou de um ato ecumênico em memória à ex-primeira-dama Marisa Letícia, que completaria 68 anos no sábado. Lula anunciou que ia se entregar à Polícia Federal. Por isso eu estou fazendo uma coisa muito consciente, mas muito consciente. Eu falei para os companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não, eu não estou escondido. Eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. E aí, quando o Lula é preso, a esquerda ela se vê sem alternativa. Porque quem é que vai contra Lula? Porque quem é que vai se colocar como o Lula? Porque Lula por 2 mandatos, tirou o Brasil da pobreza, fez com que muitas das mulheres, através do Bolsa Família, saíssem das situações de violência doméstica, porque através do Bolsa Família elas conseguiram
sair da aba dos seus maridos, que sustentavam elas e sustentavam os seus filhos, tirou o Brasil da linha da pobreza, tirou o Brasil do mapa da fome, fez com que muitos pobres e negros entrassem nas universidades. Então, Lula é uma figura extremamente emblemática, né? Então, quando o Lula é preso, boa parte da esquerda se vê sem rumo, sem o que fazer, né? E a direita já tem uma pessoa lá, firmada e forte para ser o candidato, Jair Bolsonaro. Então nós temos alguns candidatos para a esquerda, que seria o Haddad, que foi um puta prefeito em São Paulo. A gente tem a Manuela Dávila, né, que era deputada, jornalista, feminista, mãe, uma mulher incrível. Nós temos Guilherme Boulos, pelo pessoal do MTST. Nós temos Ciro Gomes, do PDT, que eu prefiro me abster de opiniões. Não gosto dele. Nós temos Cabo Daciolo. Foi sem querer. Nós temos Cabo Daciolo, né? Pela direita religiosa, né? Nós temos Marina Silva. Quem mais que nós tivemos? João Moedo. Nós temos Álvaro Dias. Esqueci do Alckmin. E o Henrique Meirelles, né? Então essas eram as nossas opções de candidatos à presidência. Nós temos vários candidatos sem expressão nenhuma. Esqueci o mais importante. O quê? Ei, Mael, um democrata cristão. Da presidente é 27, o nome é Emael, nos 30 anos da Constituição. Ei, Emael, um democrata cristão. Sim, nós tínhamos candidatos sem expressão alguma, candidatos que não representavam, que ao mesmo tempo representavam todo mundo e representavam ninguém, só representavam o pessoal do partido, né? Então, vou falar dos que pra mim são os principais, tá? Manuela Dávila e Haddad, que acabaram virando uma chapa só, né? Apesar de eu achar que Manuela Dávila tinha muito mais chance sendo uma candidata sozinha. O Haddad, que entra como uma substituição pro Lula, né? O que é impossível substituir Lula. Acho que durante muitos anos ainda pela frente a gente não vai ter uma pessoa que seja capaz de chegar aos pés do patamar do que o Lula foi, da figura do Lula, porque o Lula é uma figura incrível. Aí nós temos o Boulos, o meu bolinho, que apesar de tudo, né, ele podia sim ter tido uma votação maior, porém ele não teve, porque por ser uma eleição contra Bolsonaro, né, a população teve um certo receio de votar no Boulos, preferiu votar no Ciro ou no Haddad para não votar no Boulos, apesar de ser muito de acordo com o posicionamento dele, para que houvesse maiores chances contra Bolsonaro no segundo turno. Então nós tivemos Ciro Gomes, que teve uma forte expressão, né, mas cagou no pau indo para a França, quando não foi para o segundo turno, que ele podia sim ter dado apoio ao Haddad, e ele dando apoio ao Haddad, o Haddad podia sim ter virado voto, ter tido toda uma mudança, né? E junto com tudo isso, com todo esse aspecto da eleição, nós na rua estávamos tendo todo um movimento das manifestações com ele não, e com o vira-voto no segundo turno. Né? Então nós tivemos manifestações enormes ao longo do Brasil para que não houvesse a eleição do Jair Bolsonaro, né? Só que o antipetismo nesses últimos anos se fortaleceu tanto com um discurso de ódio que eu acho que não tinha muito o que fazer. Apesar do que eu acredito que a eleição do Jair Bolsonaro ela não era inevitável. Eu acredito que havia uma forma sim de que ele não fosse eleito. Eu acredito que por exemplo, se o Ciro Gomes tivesse continuado no Brasil e dado apoio pro Haddad, a gente teria conseguido sim fazer esse voto virar. O Haddad tivesse tido mais apoio político, principalmente por conta do PDT, né?
nós teríamos sim conseguido não eleger o Jair Bolsonaro. Esse vídeo seria pra gente fazer um resumão, né, das possíveis causas do porquê que o Jair Bolsonaro foi eleito, né, e é isso. Deixa nos comentários sugestões para próximos vídeos. Comenta aí o que você achou desse vídeo, né? Conversa com a gente. Vamos fazer um debate aqui nas caixas de comentários. Segue a gente nas redes sociais. E é isso. Tchau!